Pai do Senhor. Pai do Senhor. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus possa abençoar esse momento e que nós vamos meditar na palavra de Deus nesse momento de culto, de cultuarmos ao nome do Senhor Jesus. Que bom que você está conosco, você que vai assistir, você que vai participar, você que vai adorar ao Senhor juntamente conosco. É um privilégio nós podermos estar aqui para falar da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Eu quero abrir a palavra de Deus, se você puder aí na sua casa também, pegue a sua Bíblia e abra lá no livro de Lucas, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Você já deve saber o que está escrito em Lucas capítulo 15. Glória a Deus pela vida de todos. Que Deus possa nos abençoar nesta noite com a sua palavra, nos abençoar com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, que você possa ser envolvido pela presença de Deus aí na sua casa, no seu lar. Amém. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 15. Eu quero ler o versículo 1 e o 2, depois o versículo 11 a seguir. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazeis também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretriz, e tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Essa palavra muito conhecida de todos nós, palavra do filho pródigo. E eu quero passar para minha esposa, que vai começar falando já, né, sobre essa parábola tão maravilhosa. Amém? Bom assim, né? É bom pregar em 2, daí você larga, né? A bomba aí. Mas glória a Deus, você pelo menos uma vez na vida deve ter ouvido alguma palavra sobre essa parábola. É uma
parábola maravilhosa do Senhor Jesus para confrontar os fariseus que estavam indo... aquela mente religiosa que, na verdade, a gente ainda vê muito hoje em dia na igreja, não discriminando igrejas específicas, mas na igreja do Senhor. Eu acredito que muito se vê ainda hoje em dia, infelizmente, esse pensamento farisaico, né? De que, mas está comendo com os pecadores. Mas fez tudo de errado na vida, agora se converteu e vai para dentro da igreja. Agora diz que é crente. E na verdade, assim, eu também já pensei dessa forma antes de me converter. E quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem aquele contato com Jesus, a gente percebe que realmente fez tudo de errado na vida e se converteu. E glória a Deus por isso, porque ainda existe um lugar para nós. E ainda existe um lugar para os pecadores. O salmista, em vários salmistas vão dizer que o Senhor é uma torre de refúgio, uma torre forte, é um lugar onde eles podem se esconder. E esse é o lugar onde nós podemos nos esconder, é na presença de Deus. Ele preparou um lugar para cada um de nós. E apesar de nós, eu lembro que o André uma vez pregou há algum tempo, que apesar de nós, Jesus ainda é Jesus. Jesus é Deus, Jesus é Senhor. E apesar dos nossos erros, que inclusive não surpreenderam Deus, nada do que a gente tenha feito ou possa fazer. Ontem mesmo nós escutamos essa palavra no culto, que nada do que nós possamos fazer vai nos afastar do amor de Deus. Esse amor existe. Nós muitas vezes escolhemos nos afastar, como é o caso específico dessa parábola. Nós vamos ver que nesse capítulo aqui vai ter a da dracma perdida, da ovelha perdida, mas esse caso, essa parábola em específico, ela é diferente das outras. Porque a parábola da ovelha perdida, ela se desgarrou, um bichinho, a parábola da dracma caiu dentro da casa, a mulher deixou cair. Essa parábola do filho pródigo, ele escolheu sair. Ele decidiu sair da presença do pai. E apesar dele ter decidido sair, a palavra diz que nós podemos buscar o Senhor, devemos buscá-lo enquanto podemos achar, porque ainda haverá um lugar para nós. Tem até um louvor que eu escuto bastante, que chama Pródigo, inclusive, que engraçado. Mas ele diz assim, mesmo de longe eu escuto a sua voz, e eu sei que me amas porque fui eu que decidi partir. E daí tem uma parte desse louvor que fala assim, eu vou voltar, o Abba está a me esperar. Então o Abba está sempre nos esperando, existe um lugar, ele é a nossa torre segura. Muitas vezes a gente lê lá salmos como o Salmo 91, por exemplo, né? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a gente acha que assim, que o esconderijo do Altíssimo é um lugar que só vai chegar lá quando a gente estiver santo, como se fosse uma coisa que dependesse de nós. E nada disso depende de nós. Independente do estado em que nós estivermos na vida, nós podemos achar refúgio em Deus. É claro que haverá sempre, a partir do momento que nós temos um contato com Deus, nós temos a consciência de que somos pecadores, haverá uma fases de transformação necessárias na nossa vida. Mas a base dessa palavra aqui é que, apesar de tudo que você tenha passado na vida, ele tem um lugar preparado para você. E o Abba está a te esperar. Ele está esperando com os braços abertos. Amém. O filho pródigo, irmãos, ele decidiu partir. Ele que quis partir. Como a Natália frisou bem, no parábola da dracma, foi a mulher, a dona da casa, que perdeu a dracma. Da ovelha perdida, o pastor pode ter se descuidado e a ovelha escapou. Mas aqui do filho pródigo, o filho decidiu partir. E é muito interessante nessa parábola que ela chama-se parábola do filho pródigo. Mas ela deveria chamar a parábola dos dois filhos perdidos, ou ela poderia se chamar também a parábola do amor de Deus que é pródigo. O que é pródigo? Pródigo é algo que é desperdiçado. E o amor de Deus, mesmo que ele desperdice, não termina nunca. A herança acabou, mas o amor do pai continuou. A herança terminou, o filho saiu dali rico, saiu dali bem de situação, da presença do pai, da fazenda do pai, e foi embora. E ele desperdiçou, porque pródigo é desperdiçar, ser pródigo é desperdiçar.
E ele estava desperdiçando não só a sua herança, mas desperdiçando o amor do pai, desperdiçando a presença do pai, desperdiçando os momentos que ele poderia ter com o seu pai, com um Deus poderoso. E nós trazemos isso para a nossa realidade, muitas vezes nós estamos desperdiçando a oportunidade de estar abraçado com o pai, a oportunidade de dançar com o pai, de fazer festa com o pai, de estar junto do pai. Então eu olho para esse texto e eu vejo aqui um desperdício total de a pessoa não saber aproveitar as oportunidades. Tanto o filho que foi embora como o filho que ficou. O filho que ficou estava perto do pai, mas não desfrutava da presença do pai. Estava junto do pai, mas não gostava de ali estar, estava ali por obrigação. Até nós comentamos com o Caleb ontem, Caleb, vamos fazer tal coisa? Ele falou, não sei, reclamando. Eu falei para ele, filho, nós temos que fazer porque queremos fazer, não por obrigação. Nós precisamos querer fazer as coisas para Deus, não porque, eu tenho que fazer. Nós temos que amar aquilo que fazemos junto com o Pai, para o Pai. Porque, irmãos, a presença de Deus é tão preciosa, estar perto de Deus é tão maravilhoso. E esses dois filhos não entenderam isso, não aproveitaram isso. Eles desperdiçaram essas oportunidades, desperdiçaram a vida. O filho pródigo perdeu algum tempo de vida longe do pai. Quando ele chegou no fundo do poço, quando ele chegou lá no buraco, para um judeu, quando Jesus ilustra ali que ele tinha vontade de comer a comida que o porco comia, para um judeu aquilo significava estar no fundo do poço, no lugar mais escuro da humanidade, seria ter vontade de comer o que um porco come. Então ele chegou no fundo do poço, e quando ele chegou no fundo do poço, ele caiu em si, ele falou assim, não, mas os servos do meu pai, os servos na casa do meu pai, eles têm comida, eles se vestem, eles têm roupa, eles têm calçado, eles estão melhor do que eu, e eu estou aqui trabalhando para alguém que não me dá valor. Estou aqui trabalhando para alguém que não está nem aí para mim, porque ninguém lhe dava nada, a Bíblia vai dizer. Ninguém lhe dava nada. Ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Nem a comida do porco alguém o servia. Nem aquilo que era para o porco, alguém falava, não, você pode comer juntamente com os porcos. Não, ele estava ali trabalhando e ainda assim ninguém lhe dava nada. Estava passando necessidade, e ele se lembrou que ele tinha um pai que tinha condições, ele tinha um pai que tinha servos que trabalhavam para ele, que eram bem tratados. Então, independente de você achar que você é servo ou que você é filho, na casa do pai você é bem tratado. Independente da tua visão do pai, de que o pai é assim, o pai é desse jeito, o pai cobra, o pai... Não, mas o pai, na casa do pai é bem tratado, tanto o filho como o servo. Na casa do pai, o filho volta. O filho cai em si. Quando está no fundo do poço, o filho cai em si. E às vezes as pessoas demoram para cair em si, irmãos. Às vezes nós nos afastamos da presença de Deus e demoramos para cair em si. Às vezes nós estamos longe de Deus e às vezes nós culpamos alguém. Nós achamos que, eu estou infeliz. E a insatisfação brotou no coração do filho, que ele foi embora. A presença do pai, a casa do pai não estava boa. Por que ele foi embora? Porque ele estava insatisfeito com o quê? Com o lar, com o ambiente, com a família, com o pai. Ele decidiu ir embora porque ele estava insatisfeito. Por quê? Porque na casa do pai, irmãos, exige-se respeito. Na casa do pai tem que ter relacionamento, e relacionamento com o pai e com o irmão, que, se nós notarmos bem, não tinha um convívio bom com o irmão que foi embora. Então o irmão que foi embora foi por causa de um mau relacionamento, tanto com o pai como com os que estavam ali na casa, com a família do pai. Então ele foi embora, ele decidiu ir embora porque estava insatisfeito. E falando em insatisfação, eu lembro da insatisfação que brotou no coração de Adão dentro do jardim. A insatisfação que brotou no coração de Eva no jardim do Éden, no lugar onde tinha tudo, no lugar onde não faltava nada. Assim também o filho pródigo estava na casa do pai, não lhe faltava nada. Mas nós, seres humanos, sempre temos a sensação de que falta alguma coisa. Por quê? Porque nós não sabemos aproveitar as oportunidades. Não sabemos aproveitar a presença do pai. Não sabemos aproveitar do amor do pai. Por quê? Porque às vezes estamos na casa do pai e ficamos vários dias sem dar um abraço no pai.
Às vezes estamos na casa do Pai, estamos cuidando do que o nosso irmão está fazendo, em vez de estar aproveitando da presença do Pai, estar aprendendo com o Pai. Aprender, irmãos, a gente aprende com as pessoas de mais idade, a gente aprende com as pessoas que têm experiência na vida. Eu mesmo tenho um exemplo muito, muito precioso, que é a vida do meu pai. Um homem de fé, um homem de coragem, um homem de força, um homem vencedor. Apesar das dificuldades da vida, ele é sempre positivo, ele é sempre forte, ele é sempre fiel a Deus. Então a gente precisa aprender a nos relacionar com o Pai, porque se nós não soubermos relacionar bem com o nosso Pai, nós vamos ficar olhando para os irmãos em volta e às vezes o irmão ainda não aprendeu o suficiente com o Pai. E às vezes o irmão me decepciona, às vezes eu me decepciono, o irmão não quer me decepcionar, porque ninguém tem poder para nos decepcionar, é nós que nos decepcionamos, porque projetamos algo de alguém, é expectativa, é a nossa projeção que nós fizemos do outro, é que nos decepciona. Foi o que aconteceu com Judas, foi o que aconteceu com Pedro. Eles projetaram um Jesus diferente do que Jesus era. Jesus veio para cumprir o seu ministério e a vontade do Pai. Às vezes o irmão está cumprindo a vontade do Pai e às vezes nós ficamos achando que ele tem que cumprir a minha vontade, a vontade da minha esposa, a vontade das outras pessoas, e não é. Então nós projetamos, nós imaginamos as pessoas e queremos que elas sejam desse jeito. Então acabamos nos decepcionando e nos afastando do Pai. Mas o Pai nos ama. O amor dele não é desperdiçado. Pode ser que você ignore o amor dele, mas o amor dele, mesmo que ele desperdice muito amor, o amor dele ainda existe e é muito grande, nunca acaba. Glória a Deus. E é interessante que os dois filhos estavam longe do pai. Só que um oficializou isso, pegando sua parte na herança e partindo. Mas o outro estava dentro da casa, mas não estava, que nem você falando, desperdiçando o amor de Deus. Desperdiçando o amor do pai. Então ele estava longe do pai, mesmo estando ao lado dele. Que muitas vezes acontece quando nós, cristãos, às vezes estamos dentro da igreja, às vezes com um certo tempo, vamos nos acostumando. Eu lembro até que a Amanda um dia pregou na igreja que nós não podemos nos familiarizar com Jesus, porque a partir do momento que a gente se familiariza com alguma coisa, aquilo é normal e perde valor. Por exemplo, vou citar um exemplo, quando eu morava com a minha mãe antes de eu casar, eu e minha irmã, a gente brigava muito, toda a vida a gente brigou muito. E hoje em dia que está cada uma na sua casa separada, a gente se dá melhor do que quando a gente morava junto. Porque dentro da casa a gente era família, então, tá acostumado, tá de qualquer jeito, briga, não sei o quê. A partir do momento que a gente se afasta, a gente percebe o valor do pai, o valor do amor do pai. E o interessante é que aquele filho que pegou a sua parte na herança e saiu, ele só voltou quando ele caiu em si. Talvez seja por isso que o outro que estava dentro da casa não estava aproveitando o amor do pai, porque não teve a oportunidade de cair em si. A gente olha, que absurdo, ele pegou a parte na herança e ele foi embora. Mas muitas vezes é um processo que ele precisou passar para que ele viesse a dar valor realmente a quem era o pai. Poxa, eu quando eu estava com meu pai, eu tinha de tudo. Os empregados da casa do meu pai eram melhor tratados. E o André falou, ele estava ali se alimentando da comida do porco. Lá para eles, o porco era um animal imundo. Então, se eles não queriam dar para ele a comida de um animal imundo, eles não queriam dar nem lixo para ele. Então, era uma situação realmente assim degradante que ele estava passando. E ele precisou passar por tudo isso, como muitas pessoas às vezes, que é aquela frase que a gente costuma escutar, de não vem pelo amor, vem pela dor. Mas, na verdade, quando a gente se afasta do pai, a gente se afasta da proteção do pai. A gente se afasta... O lar do pai é o lar que oferece proteção, é o lar que oferece roupa limpa, que oferece a honra, que era um anel calçado, a proteção dos pés. Então, quando nós estamos dentro da casa do pai, nós temos tudo isso. Só que muitas vezes a gente tem que sair, tem que quebrar a cara e tem que cair em si. Eu lembro que eu ouvi uma mensagem do pastor sobre esse texto, que ele falou, o processo central desse texto aqui, claro que primeiramente é o amor do pai, né? É o reconhecimento do amor do pai. Mas na vida do filho pródigo, o principal ali na vida dele foi cair em si. Foi o momento que ele olhou e falou assim, poxa vida, eu tinha tudo e agora eu não tenho mais nada. Eu tô aqui jogado, eu não tenho direito. Quando a gente sai, a gente pensa que tem uma grande vantagem. E eu sei que todas as pessoas em algum momento
ou se estressaram, passaram por algum processo, principalmente jovens, a gente vê que existe, querendo ou não, uma fase de rebeldia na vida, que a gente fica meio revoltado, que a gente não percebe o amor do Pai nos envolvendo. A gente acha que muitas vezes, por estar dentro da casa do Pai, tudo tem que dar certo, tudo tem que acontecer, mas muitas vezes o Pai permite porque Ele nos educa. Ontem o pastor falou isso na mensagem, que Ele nos corrige porque Ele nos ama, Ele nos ensina, e muitas vezes o se afastar para cair em si é uma prova do amor de Deus. Por quê? Uma atitude interessantíssima do Pai é que Ele não foi atrás do filho pródigo. Ele não foi atrás. Ele deixou. Você quer ir? Pode ir. Ele podia ter falado assim, eu não sei como é que tá meu filho, eu vou mandar a polícia atrás, eu vou trazer ele de volta. Não, ele deixou ele ir. Porque ele sabia que o que ele estava oferecendo para o filho era o que ele esperava que tornasse ele uma pessoa melhor. Então ele estava educando o seu filho. Você precisa sair, você precisa cair. É que muitas vezes a gente faz com os filhos da gente. Vai andar. A gente estava ensinando o Caleb a andar de bicicleta esses dias. A gente e ele, né? Que eu aprendi com 30 anos a andar de bicicleta. Enfim. E daí a gente já espera que vai ter uma queda ou outra. Só que você não pode impedir isso. Você pode cercar ele com o máximo de proteção que te é possível. Mas você não pode impedir ele de cair. Porque a partir do momento que ele cair, ele vai saber que aquilo dói, ele vai entender aquela dor e ele vai perceber, eu tenho que tomar mais cuidado. Então, fazia parte do processo. O Pai deixou, olha, deixa ele foi, deixa ele ir. Ele vai cair, ele vai se ralar, mas ele sabe que existe um Pai. Então eu vou voltar porque eu sei que o Abba está a me esperar. Eu sei que existe uma casa para mim. Eu sei que existe um lugar na casa de Deus, na casa do meu Pai. O Senhor sempre tem um lugar reservado para nós. Isso é maravilhoso. E muitas vezes a gente fala como o filho pródigo, aqueles que se desviaram, mas aquele que estava dentro da casa do Pai também estava desviado. Ele também estava afastado da presença do Pai. Porque ele tinha tudo, mas ele não aproveitava daquela presença. Ele tinha tudo ao seu alcance, a proteção, o amor, mas nós, muitas vezes como cristãos, acabamos nos acomodando, nos familiarizando e não aproveitando da presença, daquilo que Deus tem para nós, dentro da casa do Pai. Ele fala assim, eu nunca pude festejar com os meus amigos, eu nunca pude. Deus falou, você tem tudo, você tem tudo, você é meu filho. Nós somos herdeiros de Deus, nós temos direito a festejar, a nos alegrar na presença dele. Mas muitas vezes o que a gente quer, até esses dias você pregou sobre Pedro numa quinta, falando sobre querer agradar as pessoas erradas. A gente está dentro da casa de Deus, mas no fundo do nosso coração, nosso desejo era estar como o outro filho, está lá fora. Amém. Ele caiu em si, e quando ele caiu em si, ele falou, eu vou levantar-me e irei ter com meu pai. Ele falou assim, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele projetou isso na sua cabeça, que ele ia voltar para ser um escravo, um servo, um trabalhador na casa do pai. Mas ele levantou e ele foi. E quando ele chega, ele está longe ainda. Quando ele está longe vindo, o pai já sai correndo ao seu encontro. E o pai chega no seu encontro e ele vai falar, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. O reconhecimento de pecado é o que faz com que nós sejamos perdoados. O pai o ama, o pai o abraça, o pai cuida dele, mas ele precisou cair em si, ele precisou analisar a sua vida. Lá no dia da ceia, que nem ontem nós ceiamos, tem um versículo que diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O autoexame nosso, é nós que precisamos fazer, é nós que precisamos cair em si, aonde eu errei, o que eu estou fazendo de errado. Pedro caiu em si quando ele olhou para os olhos de Jesus, e nos olhos de Jesus ele viu perdão, mas ele viu também sabedoria daquilo que Jesus havia dito, ele também viu que Jesus sabia o que ele ia fazer, ele também viu que Jesus não esperava nada além dele do que aquilo que ele havia feito. O pai também sabia que tipo de filho ele tinha em casa, ele conhecia os dois. Ele conhecia o que foi embora e conhecia o que estava em casa e não desfrutava da presença dele. O Pai conhece todas as coisas, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso ser. Você sabe por que o Pai foi ao encontro? Porque um filho só volta quando ele cai em si. O Pai já sabia que o filho estava vindo arrependido, o Pai já sabia que o filho vinha
para pedir perdão e falar assim: eu pequei contra o céu e pequei contra ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos teus servos. Ele falou assim: pode matar o novilho, pega uma roupa nova, pega a sandália, pega um anel, coloca no dedo, para dizer assim para ele: ó, você foi embora, você virou as costas. Outra coisa que eu aprendo aqui é que o pai não se decepcionou com as atitudes do filho. O pai não amou menos por causa das atitudes do filho. Por quê? Porque o pai sabia o que esperar do filho. A Bíblia vai dizer assim que Jesus não se empolgava muito, e essa é uma palavra que eu digo, não se empolgava muito com as pessoas, não esperava muito delas, porque a Bíblia vai dizer que ele sabia o que tem no coração do homem. Assim, o pai também sabia que o filho pródigo, que ia sair, ia desperdiçar tudo, mas ele também sabia que quando esse filho voltasse, ele estaria ali para abraçar, porque ele não esperava nada além do que o filho fez por ele, contra a vida dele. Nós, muitas vezes, quando as pessoas vão embora, nós ficamos decepcionados. Quando um funcionário sai da empresa, o patrão pede para sair da empresa, o patrão se sente traído, abandonado, desprezado. Quando um namorado larga da namorada, a namorada se sente desprezada, porque ela esperava que a pessoa ficasse, o patrão esperava que o funcionário ficasse, mas Deus conhece o coração do homem e ele sabe que no coração do homem a tendência é pecaminosa, a tendência é para o mal, e sabia da insatisfação que havia no coração do filho. Mas ele deixou com que o filho fosse, por quê? Porque ele sabia que a necessidade, a falta que o filho estava sentindo no seu coração não era por causa do tratamento do pai, mas era porque o filho não sabia desfrutar daquilo que tinha em casa. E ele só passou a dar valor daquilo que ele tinha em casa quando ele começou a olhar para os porcos e ter vontade de comer o que os porcos comiam, porque ele não tinha outra coisa para comer. Quando as pessoas foram impiedosas contra ele, porque ele tinha amigos. Quando ele tinha dinheiro, quando acabou o dinheiro, ele perdeu tudo e ficou sozinho. E ninguém lhe dava nada. Ninguém te dá nada, mas o pai te abraça. Ninguém te dá nada, mas o pai coloca uma roupa nova em você para tirar essa roupa suja, suja pelo pecado, suja pelo o que o mundo fez contra você, suja por aquilo que você fez no mundo, você se sujou no mundo, mas o pai vem e te coloca uma roupa nova, o pai vem e te coloca sandália nos pés para dizer assim: você não é um escravo, você é filho. O pai vem e te coloca um anel para dizer assim: você pecou, você foi embora, mas você ainda tem autoridade, você é meu filho. Então, é necessário nós cairmos em si. Nós precisamos nos voltar para nós, olhar para nós e falar assim: o que eu tenho desperdiçado? Quão pródigo eu tenho sido? Quão pródigo eu tenho agido? De que forma eu tenho agido na presença do Pai? Eu tenho aproveitado cada oportunidade? Eu tenho abraçado? Eu tenho beijado? Eu tenho declarado o meu amor por Ele? Ou eu estou desperdiçando as oportunidades, estou desperdiçando a minha vida? Irmãos, a caminhada entre ir e desperdiçar a herança e voltar sem nada foi muito dolorosa na vida do filho pródigo. Mas ele precisou cair em si. Quando ele caiu em si, o pai estava de braços abertos. O pai estava amando ele tanto quanto quando ele se foi. Às vezes nós ficamos magoados, chateados com as pessoas que vão embora. Mas o pai não. O pai sabe que eles só vão encontrar plenitude na presença do pai. O filho pródigo não se sentia pleno na presença do pai porque não tinha entendido, não tinha enxergado tudo o que tinha na casa do pai. Mas o pai tinha tudo para ele. Tinha anel, tinha roupa, tinha sandália, tinha um novilho, tinha dança, tinha festa, tinha oportunidade. Irmãos, a maravilha da graça de Deus proporciona isso para nós: dançar com o Pai, cantar com o Pai, adorar ao Pai, comer junto do Pai. Imagina o banquete, que festa maravilhosa com Deus nós podemos ter. Então nós precisamos nos voltar para Deus. Ah, mas eu sou crente, eu sirvo a Deus. De que maneira nós temos servido? Como o filho que ficou em casa, que a vida dele era trabalhar na fazenda do pai, trabalhar na obra do pai, mas não desfrutar da presença do pai, do amor do pai, não estar aproveitando. O filho pródigo que foi embora e o filho pródigo que ficou, ambos estavam desperdiçando o amor do pai, a presença do pai e a casa do pai. Então nós precisamos entender isso. O amor de Deus não acaba, a herança acaba, mas o amor de Deus permanece. E nós precisamos desse amor, nós dependemos desse amor.
Esse amor tem poder para transformar o mundo, para curar dores. Nós precisamos depender desse amor. Nós precisamos aproveitar cada momento na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Amém? Amém. Só para concluir essa parte, que o centro da história é o amor do Pai, é a certeza de que Ele está lá. Como o André falou, é muito interessante isso, que Deus não cria expectativas, não é que nem a gente, não tem um pensamento da gente. Muitas vezes a gente comete lá o mesmo pecado repetido, às vezes a gente pensa, Senhor, se era eu já tinha me destruído. Mas Deus não, porque Ele sabe. Quando você vai ensinar uma criança a andar, você já sabe que uma hora ou outra ela vai acabar caindo, faz parte. Só que a queda vai tornar ela mais esperta. Olha, eu tenho que cuidar para não fazer a mesma coisa, para não cair de novo. É um processo necessário. Deus sabe dos processos que precisamos passar na vida, sabe daquilo que precisamos enfrentar na vida, para que a gente venha aprender que Ele sempre vai estar lá. Se cair, a mão dele vai estar lá para nos socorrer. É só voltar para a presença dele. Porque, como a palavra que foi lida ontem no livro de Romanos, a partir do versículo 31, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada, nem altura, nem profundidade, nem o diabo, nem nada. O amor de Deus sempre vai estar lá para nós. Só que muitas vezes a gente está lá convivendo todo dia e não dá esse valor. E às vezes a gente precisa sofrer uma pequena queda. E olhar como aquele homem, eu imagino, quando ele olhou para aquela situação que ele estava de fome, de desespero, ele estava assim na pior situação, ele falou assim, poxa, eu tinha tudo, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, eu pequei, eu vou voltar lá e eu vou, nem que seja, eu vou pedir perdão para o meu pai, nem que seja para trabalhar, para ser um servo do meu pai, eu vou voltar. E aí ele chega lá e ele não é um servo, porque Deus não lida dessa forma, você continua sendo filho. Você continua sendo filho de Deus, você continua sendo amado por Deus da mesma forma. E eu acredito que na hora que ele voltou, que Deus falou, não, vamos fazer uma festa. O pai falou, vamos fazer uma festa, pega uma roupa nova, deixa ele como novo. Ele, poxa, mas eu não mereço isso. E esse é o pensamento que nós precisamos ter. Nós não merecemos. E apesar de não merecermos, o amor de Deus ainda vai estar lá para nós. Amém? Nós vamos adorar o Senhor? Nós vamos adorar o Senhor. Acho que eu vou deixar você tocar. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu quero que você, no seu coração, se lembre. Se você é o filho que foi embora, ainda há um lugar para você. Se você é o filho que ficou, aproveite e não desperdice o amor do Pai, porque Ele te ama. Amém? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele
apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Aleluia. Ele não desiste de cada um de nós. Esse mês de junho agora, nós continuaríamos com o tema dos improváveis. E eu acredito que nessa história, o mais improvável era o amor de Deus, era o amor do Pai, que apesar dos erros ainda estava lá. Então, apesar de tudo, irmãos, creia que o amor improvável de Deus ainda está sobre nós. O amor do Senhor ainda é derramado sobre nós. Ele não desiste de nenhum de nós, Ele não desiste de nós. Então aproveite enquanto você tem tempo de buscar a face de Deus, de voltar para esse caminho, porque esse caminho, o Senhor diz, Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já havia te escolhido. Então Ele não vai desistir de você. Por mais que você pense que eu sou um projeto improvável, é esses que o Senhor escolhe, é esses que o Senhor quer para a sua obra. Então saiba que Ele te ama, o amor do Pai, os braços do Pai vão estar abertos para você. Ele ama você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por esse tão grande amor, Senhor. Porque sabemos que não merecemos, Deus. Nós sabemos que nós não somos dignos. Mas o Senhor ainda nos espera de braços abertos. O Senhor ainda está nos esperando, Senhor, para que venhamos viver a história que o Senhor tem projetado para nós, Senhor. Então nos ensina a viver nesse caminho. Nos ensina a viver da Tua vontade, Senhor. Nos ensina a aproveitar da Tua presença. Não nos deixe ser pródigos, Senhor, que jogam fora aquilo que o Senhor reservou, que é mais precioso, que é o fato de sermos filhos amados Deus, o fato de recebermos esse imenso privilégio, Senhor, que é estar na Sua presença, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, de todo o nosso coração. Aleluia. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida, te dar um final de domingo abençoado. Abençoa o seu lar, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Que todos venham ter uma semana de bênção e de vitória na presença do Pai, desfrutando da presença dEle, adorando ao nome dEle e dançando e festando na presença dEle, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Amém. Em nome de Jesus vamos estar juntos logo, né? Amém. Se assim Deus permitir. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de todos.
Glória a Deus. Boa noite.